Gênesis 48. Gênesis 48. Eu quero nessa manhã ministrar, dando tema essa palavra, e o tema dessa palavra é: Efraim é maior. Diga comigo: Efraim é maior. Você vai entender de acordo com o que nós fomos caminhando aqui. Gênesis 48, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 19. Diz assim, do 14 ao 19 de Gênesis 48. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque, cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Amém, queridos? Esse texto, ele traz para nós uma verdade absoluta. Diga para o seu irmão assim, ó: não insista. Deus não erra. Você pode dizer para ele de novo assim: olha, não insista. Deus não erra. Muitas vezes nós queremos, como José, convencer a Deus que ele está equivocado, Porque Jacó aqui é aquele que abençoa, tipifica a presença de Deus, o abençoador, aquele que dá a bênção, aquele que libera a bênção. E muitas vezes nós fazemos como José diante de Deus. Nós queremos convencer a Deus de que ele está errado. De que, não, Deus, você está... Não, Senhor. Nós nos desagradamos com algumas coisas, com alguns posicionamentos, com algumas direções que o Senhor nos dá, e falamos: não, Senhor, peraí, o Senhor trocou a mão, você está errado. E fazemos como José. Mas diga de novo: Deus não erra. Deus não se engana. Amém, queridos? E nós precisamos crer nisso. Nós recebemos uma palavra aqui ministrada pelo pastor Maninho. Deus está no controle. Deus está no controle, e você precisa crer nisso, e é pela fé. Porque pelos olhos naturais você vai sempre ter a sua mente confundida por situações como essa. Por quê? O que José estava olhando? Diga, o natural. Diga, o natural. Ele estava olhando o natural. Quem nasceu primeiro? Gênesis 41, 51 e 52. Abra aí. Vamos ler a palavra. Gênesis 41, 51 e 52. Gênesis 41, 51 e 52 diz assim: José ao primogênito chamou de... Você já chegou aí? Gênesis 41, 51 e 52. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos ou trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Entenda uma coisa: José está diante da bênção,
e pelo caminho natural das coisas, quem deveria ser abençoado com a mão direita de Jacó, o filho, né, que teria que seria o herdeiro maior na situação aqui de morte, de falecimento dos pais, o herdeiro maior sempre será quem? O primogênito, segundo a lei. Será o primogênito. E aí José chega com seus 2 filhos. Jacó manda chamá-los porque se aproxima a sua morte e ele quer abençoar os seus filhos. Gente, isso também para nós é um grande ensinamento, né? Tem gente que no momento de morte, no momento, ele só espragueja, ele só amaldiçoa, ele só fica reclamando de tudo da vida. Mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus, o que o Senhor ensina é a bênção das gerações. Amém, querido? Diga a bênção das gerações. E se tem uma coisa que é difícil de nós enfrentarmos e não queremos falar dela, é sobre morte. É verdade. Quem é que quer morrer? Ninguém. E a gente procura nem pensar nisso. E também não tem que pensar mesmo não. Você tem que pensar na vida. Mas a verdade é que todos nós um dia enfrentaremos essa situação de morte. Por quê? Porque vida eterna nós temos em Cristo Jesus. Este corpo é falível. Ele é falível, ele é sujeito a enfermidades, ele é sujeito aí, né? É curso natural das coisas. Ainda que você não esteja doente, depois de uma certa idade, ao invés de continuar subindo, você começa o quê, irmã? Né? A descer. A força já não é mais a mesma, né? A reação do organismo já não é mais a mesma. E aí você vai fazer os exames, você está até bem de saúde, mas você já não sente mais quando você tinha 25 anos, né? Você já precisa descansar mais, o seu organismo já precisa de um outro tipo de alimentação, o metabolismo já desacelera. E nós precisamos entender, queridos, que este não é o momento de nós entrarmos em angústia, em murmuração, isso ou naquilo, a velhice segundo a palavra de Deus. E eu não sei porque eu estou entrando nisso, mas Deus sabe. Mas esse momento na palavra de Deus é um dos momentos mais tremendos da vida. Momento de maturidade, um momento onde você pode abençoar com tudo aquilo que você já recebeu e acumulou na sua vida de bênção. É o momento maior de você transmitir aquilo que você recebeu. É fato que a nossa cultura tem apagado muito isso também, né? Colocam as pessoas idosas como se acabou a vida, não tem nada para dar. E não é verdade. Segundo a palavra, são as pessoas mais valorizadas, as pessoas a serem ouvidas, as pessoas que liberavam bênção, as pessoas que davam direção. Quem eram? Os idosos, aqueles mais maduros, aqueles que já tinham uma caminhada com Deus, uma história com Deus, já tinha ali uma história de vida, já tinha experiência para passar. E nós, como igreja, precisamos resgatar isso. Amém, queridos? Precisamos resgatar isso. Porque muitas vezes os adolescentes, né, já crescem assim, sabe nada. E coroa, não sabe nada, né? A gente não sabe, porque a geração é outra. A geração pode ser outra, pode ser quantas ela quiser. A verdade da vida é a mesma. Existe uma experiência que só o tempo traz. Nem um livro, nenhuma faculdade, nada. Existe uma maturidade que só o tempo traz. E nós precisamos respeitá-la e reconhecê-la. Precisamos dar ouvidos a ela. Precisamos entender como a bênção das gerações é importante. Como a bênção das gerações é importante. É fato que um momento, todos nós vamos passar pela morte física. Não pela morte espiritual, amém, querido? Mas pela morte física, porque a palavra diz: do pó vieste ao pó, voltarás, não é assim? Voltaremos ao pó e receberemos um corpo glorificado em Cristo Jesus. Mas aquele que conhece a Jesus não conhece a morte, mas passa da morte para a vida. Então nós temos que ter uma outra perspectiva deste momento, amém, queridos? Não podemos olhar como o mundo olha, um momento onde tudo acabou, um momento de desespero, um momento de murmuração, um momento de... Sabe? Não! É o momento de nós olharmos para o quê? Cristo em nós, a esperança da glória.
o momento de reinarmos com Cristo, a nossa vida eterna, não acaba aqui para aqueles que creem e receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É promessa e nós temos que tomar posse e enfrentarmos esse novo momento da vida, né, onde nós começamos a envelhecer, onde nós começamos, né, a caminhar em direção aos nossos 100 anos. Quantos recebem aqui? Amém? Em nome de Jesus. Eu falo, Senhor, 100 anos, né? Tá bom, 100 anos. Não quero ficar dando trabalho a ninguém também, não. Mas, assim, nós precisamos valorizar. E valorizar a bênção das gerações. Então, veja, no momento em que Jacó sabe que chegou a hora dele, e olha que esse homem viveu muito, hein? Mas no momento que ele sabe que chegou a hora dele, ele não entra em desespero, em murmuração, ele não começa, ai meu Deus, com medo disso ou daquilo, porque ele sabe quem ele é, ele sabe para onde ele vai, ele conhece o Senhor da vida dele. Amém. E no coração dele há gratidão por tudo que ele viveu. E ele fala assim, eu pensava que nunca ia ver meu filho José de novo, e Deus me concedeu a bênção de antes de morrer, ver novamente meu filho. Então naquele momento ali de morte, Jacó só lembrava da misericórdia, da graça, das promessas, de tudo de bom que o Senhor fez na vida dele. E naquele momento ali, ao invés de estar reclamando das dores, disso, daquilo, de eu vou morrer, né? Como diz o pastor, eu vou morrer, né? E se desesperar e começar a gritar, eu vou morrer. E se esse homem, sabe o que ele faz? Ele chama seus filhos para antes de morrer liberar a bênção. Olha, que coisa tremenda, né, irmãos? Antes de morrer, liberar a bênção. Palavras proféticas foram liberadas sobre cada filho. E olha que tinha uns filhos aqui que só misericórdia. Olha, não é? Alguns irmãos de José aqui, só Jesus. Nós vimos isso durante os 10 testes. Nós vimos que alguns deles, diga assim, só Jesus. Ainda para eles havia uma bênção e uma palavra profética. Amém, queridos? Para eles havia bênção, havia palavra profética. Porque Deus abençoa a tua geração por amor a ti. Você pode dizer isso, Deus abençoa a minha geração por amor a mim. Quantos filhos viveram livramentos por causa da oração de pais? Quantos pais viveram livramentos por causa da oração de alguns filhos? Amém? E assim continua. Deus por amor ao servo. Como Moisés chega diante de Deus e fala assim, Senhor, se tiver um justo, o Senhor, por causa de um justo, eu não destruirei a terra. Por causa do clamor daquele que se posiciona. Então Jacó chega para abençoar no momento de morte os seus filhos. E aí José, que não é bobo, que entende a bênção da geração, que sabe quem é seu pai, que sabe a história daquele homem, que quer receber o que aquele homem tem, ele traz os seus 2 filhos para serem abençoados pelo seu avô. E neste momento, diz o texto que Jacó já não está enxergando. Se você ler todo o texto, diz que ele já não enxergava bem. E aí, na hora de abençoar, José arruma as coisas para a bênção. Ninguém nunca arrumou nada aqui não, né? Tentou dar um jeitinho, né? José dá uma arrumadinha. José pega Manassés, bota no braço direito de Jacó. E aí ele pega, né, o Efraim e bota aqui no braço esquerdo, né? Tipo assim, Deus, você entendeu o que eu quero, né? Já arrumei para você, Deus, é só abençoar. Ninguém faz isso, né, gente? A gente faz tudo sem perguntar nada a Deus, depois bota diante de Deus e fala assim, Senhor, é só abençoar, não inventa. Não precisa mexer em nada, eu já arrumei tudo, só abençoa. Só coloca a tua mão e libera a bênção e está ótimo, vai tudo dar certo porque eu já arrumei tudo. Está tudo do meu jeito. Diga assim, misericórdia, Jesus. E aí, Jacó faz uma coisa. Na hora de abençoar, ele troca as mãos. Você imagina essa cena? Ele pega a mão esquerda
coloca na cabeça de Manassés. Ele pega a mão direita e coloca na cabeça de Efraim. Troca as mãos. Queridos, quantas vezes na nossa vida nós esperávamos que algo fosse de uma forma e você sente que Deus trocou a mão? Tu fala, misericórdia. Senhor, arrumei tudinho para você, Senhor. Senhor, tu está me dando trabalho, Senhor. O Senhor está cego, o Senhor não está enxergando direito. O Senhor não está vendo direito, Senhor. E o Senhor vai lá e troca a mão e diz assim: quem determina quem é primeiro sou eu. Quem determina como vai ser sou eu. Quem sabe, quem vê o que você não vê sou eu. Então vai ser do meu jeito. Amém. E aí ele troca a mão. E diz o texto que essa atitude desagradou. A palavra é essa mesmo. Olha, a palavra está no texto, não é? A palavra desagradou. Não sei qual é a versão da tua Bíblia, mas aqui no versículo 17: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. Não gostou. O Alexandre está falando na Bíblia dele, está dizendo não gostou. Irmãos, nem sempre você vai gostar de tudo que Deus faz. Nem sempre tudo que Deus faz vai te agradar. Nem sempre tudo que Deus pede você vai gostar. Nem sempre você vai gostar da direção que Deus traz para você numa determinada situação. Nem sempre vai te agradar quando Deus fala: olha, você quer dessa maneira, mas não é dessa maneira, é da minha maneira, faz do meu jeito. Nem sempre vai nos agradar, meu irmão. Nem sempre nós vamos gostar. Mas como nós começamos essa palavra nessa manhã dizendo, e eu quero que você repita comigo, diga assim: Deus não erra. Diga de novo para o seu irmão: não insista. Deus não erra. Amém. Ele não erra. Confie no Senhor. E aí Jacó ficou chateado, José ficou chateado com a troca de mão de Jacó. E sabe o que ele fez? Ele tomou a mão de seu pai, versículo 17. Ele pega a mão de Jacó para destrocar. Tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E ainda disse, e não só pegou a mão para trocar, como ele ainda disse a seu pai: não assim, meu pai, ó, não é assim não. Meu pai, ó, não é assim. Não é assim. O primogênito é este. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Ah, queridos, como nós podemos nos ver nesse texto, né? Quantas vezes nós queremos fazer isso? Nós queremos colocar a nossa mão onde é lugar da mão de Deus. Nós queremos colocar a nossa mão onde é o lugar da mão de Deus. Nós queremos dar um jeito, nós queremos destrocar a mão, nós queremos resolver da nossa maneira. A gente quer dar um jeitinho, a gente quer arrumar as coisas. Deus, tá meio cego, tu tá precisando de uma ajuda, né? Como foi pregado aqui naqueles dias também, né? Deus, ó, tá meio... O Marcos Salles falando aqui. Tu tá meio desligado, tu tá... vou ter que se dar uma repreendida aí. E nós queremos o quê? Consertar aquilo que achamos que Deus está fazendo errado. É muita prepotência nossa às vezes, né? Aquilo que achamos que está indo pelo caminho errado. E na verdade, Deus está trabalhando. Deus está fazendo a sua maneira. Deus sabe o que está fazendo, querido. É por isso que nós, segundo a palavra, vivemos por fé. Porque no natural, se você contar essa história para qualquer um, todos vão dar razão a José. Porque realmente Manassés era o primogênito. Se você for pelo natural, você vai, né? Porque as coisas de Deus são loucura. Loucura. Não se discernem pelo natural. Elas só se discernem espiritualmente. E aí entra a fé.
Eu creio que Deus está no controle. Eu creio que o milagre vai acontecer. O natural diz uma coisa, mas Deus está dizendo outra. E eu creio que Deus é poderoso para fazer. Eu não estou entendendo nada, mas eu creio. É a fé. Por isso andamos por fé e não por vista. Não é o que diz a palavra? Nós andamos por fé e não por vista. Porque se andarmos por vista, Manassés é o primogênito. Mas pela fé, Efraim é o primogênito. Por quê? Deus determinou assim. E nós vamos entender por que Deus determinou assim. Por que Deus tinha esse propósito de trazer Efraim e fazê-lo maior do que Manassés? E aí nós queremos fazer como José, trocar a mão de Deus, ajustar as coisas. Não, Deus, faz desse jeito. Senhor, eu queria que fosse assim. Deus está dizendo, você pode querer quanto você quiser. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que eu estou fazendo. Você não está entendendo porque você está olhando com os olhos naturais. Mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai enxergar por que eu estou trabalhando dessa forma. Por que as coisas estão acontecendo desta forma. E José insiste, ele ainda diz, está errado, não é assim. E nós muitas vezes queremos dizer, Deus, não é assim. Nós pegamos até princípios da palavra e falamos, Senhor, isso aqui, eu sei que está escrito na palavra, mas a realidade não é bem assim não. Deus, isso aqui não é bem assim não. Eu sei que está na palavra, que eu tenho que ser fiel, que eu tenho, que ser fiel ao meu esposo, ser fiel à minha esposa, mas Senhor, a realidade não é bem assim não, né? O Senhor sabe que o mundo já é do maligno, a coisa está meio complicada, né? Então, Senhor, não estou fazendo nada demais não, é só internet, é só uma coisinha aqui, outra ali. Senhor, a realidade é outra, né? A realidade é que a carne é fraca. Não, Senhor, fiz nada demais não, só um papinho, só uma conversinha. Isso aí é só uma coisinha de nada. E a gente vai arrumando um monte de... Senhor, não é bem assim não. Não é bem assim não. Santidade, Senhor, não é bem assim não. Servir o Senhor, Deus, não é bem assim não. A coisa tem que ser diferente, porque hoje em dia aí a gente se enche de desculpas. Ser fiel ao Senhor, nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Senhor, eu sei que está aqui na Bíblia, mas a realidade é outra, Senhor. Não é bem assim não. A coisa é difícil, a coisa é complicada, a realidade é outra. Queridos, na verdade nós vivemos tomando a mesma atitude que José, tentando dizer para Deus que não é bem assim. Não é assim, Senhor. Eu sei que está aqui, mas não é bem assim. Que a gente vive, a vida é outra. Só que a gente esquece que Jesus veio como homem. Ele viveu nessa terra como homem, para anular argumentos como esse. Deus envia o seu filho, e ele nasce de mulher, e ele vive nessa terra como homem, para anular argumentos como esses, de que aqui é um pouco diferente, a coisa não é bem assim, porque Jesus viveu como homem nesta terra, e foi fiel à palavra, foi fiel ao Senhor, foi fiel a tudo que Deus tinha dito a ele. Amém? Então ele vem provar para nós que é possível. Então diga para o teu irmão, é possível. Diga para ele, você tudo pode naquele que te fortalece. Amém? Sozinho não, mas nele que te fortalece, você pode. Amém? Você pode ter uma vida com Deus, você pode ter uma vida segundo a palavra de Deus, você pode ter um lar abençoado, cheio da presença de Deus. Às vezes você escuta falar de um lar abençoado, de uma casa abençoada, e tu fala, Senhor, não é bem assim não. Não, é difícil ter um lar assim, é complicado mesmo, família é complicado, tudo é possível. Se a palavra de Deus diz que é possível, persiga isso, querido. Não desista, vai até conseguir, vai lutando, vai proclamando, vai profetizando, vai repreendendo o que tem que ser repreendido, mas vai perseguindo o teu milagre, até que você viva aquilo que a Bíblia diz que é possível você viver. Se está aqui é para mim, e se é para mim eu quero viver. Às vezes falta em nós essa determinação pela promessa, essa determinação de eu vou viver. Tudo está mostrando o contrário, tudo diz que não, está tudo errado. Olha, aos meus olhos é completamente o oposto do que Deus
Deus está dizendo, mas se está na palavra, se é promessa de Deus, eu vou viver. Eu não sei como. Olha, o médico pode dizer isso, o advogado está dizendo aquilo, não sei que área é, mas se é promessa de Deus, eu vou viver. Não podemos desanimar, queridos, não podemos, sabe, nos abater quando nós vemos que Deus trocou a mão. Nós não podemos, sabe, deixar que a nossa alma fique prostrada quando a gente vê que as coisas não estão saindo da maneira que a gente achou que tinha que ser. José veio todo planejado para este encontro, veio ou não veio? Ele veio todo planejado, ele arrumou tudo, ele já botou cada um no seu lugar e Deus começou a fazer tudo diferente. Você está preparado para o diferente de Deus na tua vida? Amém? Você está preparado para Deus agir diferente na tua vida? Diferente do que você espera, diferente do que você pensa, diferente do que você tinha planejado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o diferente de Deus é o melhor para a tua vida. É muito melhor daquilo que você tinha planejado. O diferente de Deus é maior e melhor daquilo que você tinha em mente. Simplesmente creia. Aí a fé, o natural vai te baralhar com a cabeça. Esquece esse natural. Vai te complicar. Peraí, Manassés nasceu primeiro. Creia. Se posicione em Deus. Entra na presença do Senhor. Coloca a tua vida diante dele e diz: Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Eu não estou entendendo nada, mas eu creio. Está tudo trocado, mas eu creio. Eu creio que o teu diferente é o melhor. E é bem melhor do que aquilo que eu esperava. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã? Aleluia. E aí Jacó responde, né? José tenta dar um jeito, mudar a mão, tenta dizer que ele está errado, mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Deus sabe de todas as coisas. José achava que Jacó estava confundido. José achava que era problema de visão de seu pai, o fato de ter trocado as mãos. Mas não era. Jacó falou para ele: eu sei que Manassés é o primogênito. Eu sei de todas as coisas. E é o que o Senhor diz para nós, filho. Você diz: Senhor, está tudo dando errado. Olha, eu esperava que acontecesse isso, está acontecendo aquilo. E Deus fala: ei, acalma o teu coração. Eu sei. Eu vejo todas as coisas. Eu sei o que você está passando. Eu estou te contemplando. Eu não deixei de ver as coisas. Eu não deixei de ver o que está acontecendo. Acalma o teu coração e confia. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei. Será que você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim: ó, Deus sabe. Diga: Deus sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Isso é crer também, querida, pela fé. Porque às vezes temos a sensação que Deus não sabe, que Deus não está vendo. Mas Ele diz: eu sei. Eu não perdi nada. Você acha que eu perdi alguma coisa da sua história? Eu não perdi nenhum detalhe da tua história. Eu sei de tudo. Confia no que eu estou fazendo na tua vida. Simplesmente não desista, não pare, siga em frente. Confia em mim. E você vai ver o que vai acontecer. E aí, ele mantém a sua mão trocada e ele começa a profetizar. Ele diz assim: Manassés também será um povo grande, contudo, seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Diga: Efraim é maior. Efraim é maior do que Manassés. E por que isso? Nós lemos lá em Gênesis 41, ainda há pouco, sobre o nascimento deles. E ali em Gênesis 41, no versículo 51 e 52, nós entendemos o significado
de Manassés e o significado de Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Deus me fez esquecer dos meus trabalhos forçados. Deus me fez esquecer. Inclusive, diz assim no texto, Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Porque José sabe o que ele passou ali. O que ele passou dentro da casa de seu pai, sendo vendido pelos seus próprios irmãos. Então Deus me fez esquecer. E Efraim significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me deu vitória. Deus me deu, crescimento. Deus me abençoou, mesmo em meio a tanta luta, mesmo em meio a tanta dificuldade, o Senhor me abençoou, querido. E Efraim é maior do que Manassés, porque a bênção, a promessa, a vitória que o Senhor tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que você precisa esquecer. É muito maior do que os sofrimentos. É muito maior do que aquilo que você passou na casa de seu pai, do seu passado, na sua infância, na sua adolescência, sabe? Tudo aquilo que você passou até agora, Efraim é maior. Maior é a promessa, maior é a vitória, maior é o que Deus tem pela frente, maior é o que Deus tem para a sua vida. Não queira magnificar, não queira que Manassés seja maior do que Efraim. Porque não é esse o propósito de Deus para a sua vida. Muitos de nós lutamos como José para manter Manassés maior do que Efraim. Ou seja, quando isso aqui tem promessas de Deus, quando isso aqui tem uma vitória que você está aguardando em Deus, o Senhor já te deu vitórias, mas você está aguardando uma vitória em uma área da sua vida. Entenda uma coisa: o que Deus tem preparado para a tua vida precisa ser maior. A própria expectativa por essa vitória precisa ser maior do que Manassés, maior do que os sofrimentos, maior do que a luta que você vai ter que enfrentar, a batalha, maior do que o perdão que você precisa liberar, maior do que tudo aquilo que você já passou. Maior é a promessa do Senhor na tua vida. E talvez você diga assim: mas pastora, se Efraim é maior, por que então que Deus não o fez nascer primeiro? Por que Deus não fez de Efraim o primogênito? Porque ninguém consegue gerar Efraim sem antes gerar Manassés. Você não consegue prosperar na terra da tua aflição. Você não consegue tocar na tua vitória. Você não consegue viver os milagres de Deus para a sua vida sem antes gerar Manassés. Quem é Manassés? Deus me fez esquecer. Primeiro eu preciso perdoar. Primeiro eu preciso liberar. Primeiro eu preciso me libertar do meu passado. Primeiro eu preciso me libertar dos sofrimentos, dos pesos de alma, dos fardos, de tudo aquilo que eu carreguei na minha vida até hoje, sabe? De todas as vivências, experiências difíceis, coisas que eu carrego na minha alma, coisas que eu passei, coisas que eu vivenciei. Primeiro você precisa gerar Manassés. Diga assim: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Quem faz esquecer, querido? Diga: Deus. Quem faz esquecer? Deus. Quem faz esquecer? Deus. Quem cura a tua alma? Deus. Quem cura as tuas marcas? Deus. Quem te livra dos teus sofrimentos? Deus. É Ele. Nós trocamos de fardo com o Senhor, nós entregamos essas dores, nós entregamos a Ele, nós colocamos diante dEle. É Deus. Muitos de nós temos tentado por nós mesmos nos livrarmos desses sofrimentos. Temos tentado esquecer, tentado caminhar, tentado seguir em frente, mas segundo essa palavra, quem te faz esquecer? Só Ele. É por isso que Ele é o caminho, a
verdade e a vida. É nele, é por ele e é por meio dele que você pode ser curado, restaurado, que você pode esquecer aquilo que parecia inesquecível, que você pode perdoar aquilo que parecia imperdoável, que você pode se levantar quando todos pensavam que você já estava morto e acabado. É nele, por ele e por meio dele. Amém, filho? É só nele que temos essa força. Eu sei que existem muitas ajudas terapêuticas e eu acredito nelas. Eu não estou aqui contrária a isso, nem posso ser contrária a isso. Já que estudo, já que estou nessa área, existem sim ajudas terapêuticas, existem sim até livros muito bons que você lê e te trazem sabe, puxa, nunca tinha pensado nisso. Existem livros tremendos que você vai lendo, você vai ficando assim, sem, caramba, é verdade, eu sinto dessa forma, eu faço dessa forma, mas eu digo e afirmo, eu não acredito em autoajuda sem a ajuda do alto. A autoajuda, ela te leva até um certo ponto, aí você agarra ali, você caminha até um certo ponto, você agarra ali, aí entra aquele que é poderoso, aquele que conhece a essência, aquele que conhece o interior, aquele que te formou desde as entranhas, aquele que conhece cada detalhe da tua vida, aquele que te viu quando você ainda era substância informe no ventre da tua mãe, aquele que conhece cada um dos seus dias, aquele que te conhece pelo nome, aquele que não cai um fio da tua cabeça sem que ele saiba. Entra aquele que pode tocar a tua alma e te restaurar, te colocar de pé, curar verdadeiramente as tuas feridas e te fazer esquecer, te libertar dos teus sofrimentos, te libertar das tuas aflições, das angústias, liberar, fazer com que você libere perdão e que você deixe todo o fardo e seja livre para viver as promessas que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Diga, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. É Ele, é nele. Situações, queridos, terríveis. Eu concordo. Eu não estou aqui numa intenção de minimizar o sofrimento de ninguém, ou de minimizar muitas vezes até tragédias que aconteceram na nossa vida, tragédias que aconteceram na nossa infância, coisas que vivenciamos. Mas eu estou aqui em nome de Jesus nessa manhã para te dizer que existe um Deus que te faz esquecer, que existe um Deus que libera a tua alma de tudo isso, que existe um Deus que gera algo muito maior, muito melhor do que tudo aquilo que você passou. Existe um Deus que além de um Manassés tem um Efraim para gerar na tua vida. Tem um Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Diga comigo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Diga de novo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Antes de Efraim, você precisa gerar Manassés. Você precisa gerar Manassés. Você precisa permitir que os rios de Deus passem na sua vida com cura, com restauração, sabe? Refrigério, removendo todo o peso, lavando a tua vida. E aí sim você está pronto para gerar Efraim. Tempo de crescimento, tempo de prosperidade, tempo de milagres, uma nova história, um novo tempo. Olha, quem foi aquele menino? Olha, aquele menino sofreu, aquele menino teve pai e mãe, aquele menino foi abandonado. Mas como pode? Como pode? É um homem bem-sucedido, é um marido abençoado, é um pai maravilhoso. Como pode ser um pai maravilhoso se nunca teve um pai? Como pode ser uma mãe maravilhosa se nunca teve uma mãe presente? Como pode? Como pode ser tão generoso se nunca recebeu nada? Como pode abençoar se tudo que teve na vida foi sofrimento? Como pode sorrir se sofreu tanto? Como pode? Porque ele gerou Manassés.
E por causa disso, Efraim também nasceu. E por causa disso, ele prosperou. E por causa disso, o Senhor o abençoou. E por causa disso, o Senhor o exaltou e o fez grande, e o colocou no palácio. E hoje ele é uma bênção e pode abençoar a muitos, porque aquilo que ele não recebeu de homens, ele recebeu de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nada e ninguém pode impedir o que Deus preparou para a tua vida. Não tem histórico, não tem sofrimento, não tem família, não tem lugar de nascimento, não tem tragédia, nada e ninguém pode impedir que você gere Efraim e que Efraim seja maior do que Manassés. Amém? Muitos Manassés também precisam ser gerados em situações que vivemos, para que Efraim possa nascer. Muitos de nós precisamos perdoar, precisamos começar um novo tempo. Vivemos momentos, às vezes como família, dentro da nossa família, onde há mágoas, há ressentimentos. Nós precisamos permitir que Manassés nasça ali, para que Efraim também possa se manifestar. Nós precisamos liberar perdão, nós precisamos crer que Efraim é maior do que Manassés. Amém? Que o tempo que Deus tem de restauração, de cura, de perdão para a tua vida é maior. Sofreu financeiramente, vivenciou falência. Ei, tem um Efraim para nascer aí. Mas gere Manassés. Esqueça, não fique remoendo sofrimentos. Esqueça, mas foi difícil, mas eu perdi. Olha, mas eu fui envergonhado, mas eu passei essa situação. Olha, ei, Deus me fez esquecer, porque Efraim vai nascer. E um tempo de prosperidade no meio da tua aflição está por vir na tua vida. Se a tua alma tem tentado sempre trocar as mãos de Deus e fazer com que Manassés seja maior, e fazer com que as feridas sejam maiores, fazer com que os sofrimentos sejam maiores, fazer com que as dificuldades sejam maiores, que você nessa manhã se posicione em Deus, coloque a tua vida no Senhor e receba o que Deus está fazendo, o que Deus está te dizendo. Deus está te dizendo: não queira tornar Manassés maior do que Efraim, porque para mim não é assim. Eu faço Efraim maior do que Manassés. Eu faço a tua vitória muito maior do que aquilo que você vivenciou de derrota, do que os teus fracassos. Eu faço a tua prosperidade muito maior do que aquilo que você vivenciou de escassez até aqui. Eu faço muito maior o propósito que eu tenho na tua vida do que aquilo que você precisa superar, aquilo que você precisa esquecer. Coloque a tua vida diante do Senhor nessa manhã, querido, e deixa o Espírito Santo, trabalhar no teu coração. Deixa Deus trabalhar da maneira dele. Deixa Deus, se ele tiver que trocar a mão, troca a mão, Senhor. Eu aceito. Senhor, troca, faz do teu jeito. Faz diferente do que eu estou pedindo, do que eu estou achando. Mas faz, Senhor. Faz com que Efraim se torne maior na minha vida do que Manassés. Amém? Queria que você abaixasse a sua cabeça e perguntasse ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que você quer me dizer com essa palavra?